Eu costumo falar que quanto mais novinha a menina começa a namorar, mais ela fica sujeita a viver um relacionamento abusivo. Ainda mais se esse primeiro namorado dela for um cara bem mais velho, porque ela vai estar naquela fase começando a viver, se iludindo fácil, se apegando fácil, e ele não, ele já vai ter passado dessa fase, ele vai estar mais malandrão, mais vivido. E eu tô falando porque eu passei por isso. Eu tinha 13 anos quando eu tive meu primeiro namorado, e ele já tinha 19. E eu comecei a namorar numa empolgação, porque, poxa, era um cara mais velho, um cara mais experiente, tinha me dado atenção, eu só tinha 13 anos, a maioria dos rapazes me achavam uma pirralha, e no começo ele me fez sentir especial. Até ele conseguir fazer que eu ficasse completamente apaixonada nele, ele era um amor de pessoa. E depois que ele viu que eu já morria por causa dele, que eu fazia o que ele quisesse, digamos assim, ele começou a colocar as garrinhas pra fora. Ele abusava de mim, ele falava assim que eu era muito criança, que nem corpo de mulher eu tinha, que eu parecia uma criancinha de 8 anos, que eu não era mulher o suficiente ainda pra ele. E quando eu ficava chateada, ele tentava mudar de lado. Ele falava assim que eu era muito infantil, será que eu não via que ele tava brincando comigo, eu não sabia nem digerir uma brincadeira, nem diferenciar uma brincadeira da realidade, porque é típico do abusador, né? Ele quer se fazer de vítima e quer pegar a vítima e colocar como se fosse culpada. E com o tempo, isso só ia piorando. E se eu for contar quantas coisas ele fez comigo que hoje eu enxergo que era abuso, a gente vai ficar aqui às 5 horas direto. Mas uma das piores foi quando eu perdi minha virgindade com ele, porque sim, pra piorar toda a situação, eu perdi minha virgindade com ele. E depois, assim que a gente terminou, ele começou a rir e a debochar e a falar o quanto eu tinha sido fria. É lógico, eu era uma criança, eu não tinha experiência nenhuma, era a minha primeira vez e a primeira vez ainda com um cara já experiente, que já sabia bem mais coisa que eu. E aí, ele ia me fazendo ficar só pra baixo, sabe? E ele era daquele típico morde e assopra. Ele falava as coisas, me deixava pra baixo e depois vinha, não, eu te amo, não leva a sério. E pouco a pouco a gente vai caindo nessas conversinhas sem nem perceber. E depois ele começou a ficar com outras meninas. Ele não me contava, ele nunca chegou até mim e me contou. Só que também não fazia questão nenhuma de esconder que estava ficando. Por exemplo, se eu tivesse ficado com uma menina e alguém me contasse e eu fosse perguntar pra ele, ele não falava que era mentira. Então ficava claro pra mim que realmente ele estava ficando com outras meninas. Porque ele sabia que eu não ia fazer nada, que eu morria por causa dele, até o dia que eu fiz. Até o dia que eu criei coragem, que eu acordei pra vida e terminei com ele, assim, do nada. A gente não tinha brigado nem nada. Um dia eu dormi, acordei e decidi que eu não queria aquilo pra minha vida mais e terminei com ele. E ele se achava tanto, ele sabia que eu era tão dependente dele, que ele chegou a dar risada da minha cara quando eu falei que queria terminar, porque ele achou que eu não tinha coragem. E até eu achei que eu não tivesse coragem, mas eu tive. E eu falo que quando a pessoa quer uma coisa, por exemplo, largar de beber, largar de fumar, eu sei que é difícil, mas ela consegue, porque eu era viciada na pessoa que ele era, né? Eu era dependente dele e era só uma criança. E eu consegui me livrar dele e não pensa que foi fácil não, que era amorzinho de criança, porque eu passei um ano inteiro sofrendo por ele. E o pior de tudo é que ele passou um ano me tentando, um ano me chamando pra voltar. E muitas vezes eu chorava quietinha na minha, querendo voltar, tentando ser forte, mas eu não voltei. E aí, depois desse tempo que a gente estava separado, com um ano depois, eu comecei a conhecer outra pessoa. E essa pessoa foi maravilhosa, foi um anjo na minha vida, porque ele me ensinou o valor que eu tinha. Ele que foi me ensinando que primeiro eu tinha que me amar para depois exigir que outra pessoa me amasse. E aí com isso, pouco a pouco, ele foi me conquistando, sabe? Quando eu tinha 5 meses que a gente estava junto, eu não falo que eu já tinha esquecido o outro completamente. Mas tipo, de 100% que eu amava ele, eu tava gostando assim 20%. E já tava gostando mais do que o que eu tava no momento, sabe? A pessoa que eu tava naquele momento. E aí um dia, eu passando perto da casa do primeiro, né, do Bam 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 lá, e ele me viu e me chamou. E eu não fui, e ele veio atrás de mim. E ele falou assim, eu sei que você tá com outra pessoa, mas eu sei também que você ainda me ama, você nunca vai me esquecer. Eu fui o primeiro na sua vida, eu que te ensinei a fazer isso, aquilo. Ele se achava um cara totalmente escroto. E eu peguei e falei pra ele, falei, você tá muito enganado, meu filho, eu tô apaixonada nele, eu não sinto nada mais por você. Porque já tinha mais de um ano que a gente tava separado. Mas eu ainda gostava dele um pouco, sim. E aí, sabe o que ele me falou?
Vocês vão achar que é mentira, porque parece cena de filme mesmo, mas tinha que ter alguma coisa filmando ali, tinha que ter uma câmera pra eu poder mostrar aqui. Ele falou assim pra mim, então me prova que você não me ama mais. Chega aqui perto do meu rosto e não me beija. Eu falei, gente, eu não acredito que esse menino tá fazendo uma merda dessa comigo. Nisso eu cheguei meu rosto bem colado no dele. Eu confesso que eu fiquei morrendo de vontade de beijar a boca dele, de matar a saudade. Eu quase tive uma recaída, mas eu segurei firme e não beijei. Eu cheguei perto do rosto dele, me afastei, virei as costas, fui embora sem nem falar nada. Porque eu acordei que não era aquilo que eu queria pra mim. Porque viver com uma pessoa que me fazia me sentir um lixo, me fazia me sentir a pior pessoa do mundo, eu não merecia e não queria aquilo pra mim. E hoje em dia eu tenho a consciência do que eu sentia naquela época, não tinha nada a ver com amor. Aquilo lá era puramente dependência emocional. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, o que vocês acharam do meu visual meio roqueiro aqui hoje, hein? Então, o assunto dessa história de hoje também é um assunto bem sério, né? Que é dependência emocional. Principalmente o que acontece aí com as meninas novinhas que estão começando a namorar. Acontece também com mulheres mais velhas, mas Angélica, né, tenho uma opinião que as meninas que estão começando a namorar tá mais predisposta a acontecer isso com elas, até porque elas ainda não entendem bem o que é o amor, né, o que é a dependência emocional. Então, mais uma vez, eu acho que cabe à mãe conversar, cabe à mãe explicar, cabe à mãe estar ali sendo amiga com ela para tentar evitar que ela passe por essas situações na vida. E também cabe a elas ficar alerta e perceber bem os sinais, saber diferenciar o cuidado, o amor de um deboche, de uma pessoa que fica desfazendo de você, fica só te colocando para baixo. Tá bom? Espero muito que vocês tenham conseguido entender esse recado desse vídeo de hoje também. Vou falar uma coisa a última vez, mentira, eu vou falar sempre. Dê seu joinha, porque é muito, muito importante pro canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu postar história nova, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, tá passando a sua telinha, vai estar o link na descrição desse vídeo também, tá bom? E eu vou deixar o meu e-mail também, caso você queira me enviar a sua história. Lembrando, gente, que o pessoal tá muito reclamando, as histórias não estão aparecendo aqui. Eu sempre deixei claro que não são todas as histórias que vão aparecer no canal por N motivos. Tem histórias que são muito curtas, tem histórias que são muito repetitivas, tem histórias que são quase 100% parecidas com outras que já tem aqui no canal. E ainda tem um problema maior que está acontecendo. O YouTube ultimamente está mais chato com a monetização. Então eu tô tendo que selecionar mais ainda as histórias que aparecem aqui, tá bom? Mas eu só quero deixar bem claro que eu leio cada uma com muito carinho. Se eu não respondo é porque são muitas mensagens. Mas eu agradeço de coração. Se você é uma pessoa que me mandou história que eu nunca contei aqui no canal, eu não respondi, sinta-se agradecido de coração, muito obrigada. Só Deus sabe o quanto eu sou grata a cada um de vocês, tá bom? E é isso. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau!